ler um texto bíblico em Lucas, no capítulo 24, 48, com os irmãos. Aleluia. O irmão pode estar tomando assento. Louvado seja o nome do Senhor. 24 e 48. Aleluia. Diz assim: vocês são testemunha dessas coisas. Eu lhe envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, ó Deus, com a incumbência de falar, Senhor, da Tua palavra, transmitir ao coração dos Teus filhos nessa noite algo que procede de Ti, ó Deus, que procede da Tua graça, Senhor. Dá-nos graça, Senhor, porque somos, Senhor, seres humanos, falhos, e muitas vezes, Pai, não falamos aquilo, Senhor, que realmente era para falar por causa das nossas falhas, mas é a Tua graça que nos ilumina, que nos dá, Senhor, sabedoria para falar do Teu amor. Amém? O irmão pode tomar assento nesse momento. Quero falar sobre algo, que procede de Deus para a nossa vida. Um dos mandamentos do Senhor é uma das coisas que você sempre vai olhar e ver através da Escritura, principalmente do Novo Testamento, para os cristãos, é que há uma promessa de Deus a todo cristão, a todo crente que se converte. Há uma promessa espiritual, há uma autoridade a ser buscada da parte de Deus. Você vê nesses versículos que eu li, que Jesus mesmo fala: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido, porque haveria uma graça, haveria uma necessidade para que a igreja pregar o Evangelho. Há uma necessidade da igreja estar ungida pelo poder do Espírito Santo. Então, muitas vezes nós vimos a igreja em Atos dos Apóstolos, ela começa a pregar, e os milagres que Jesus fazia quando em vida, a igreja também começou a fazer. Os apóstolos, as pessoas que iam se convertendo e que começaram a pregar o Evangelho, também faziam os mesmos milagres. Você vai ver Paulo ressuscitando, você vai ver você vai ver Pedro levantando o paralítico. Por quê? Porque há uma promessa da parte de Deus para a igreja. Há uma resposta do céu. A igreja não ficou órfã porque Jesus subiu ao céu. Ela tem o Espírito Santo, a autoridade de Deus, ela está sobre a igreja. Nós, nos nossos tempos, muitas vezes ficamos quietinhos, achando que nós estamos só. A Bíblia manda nós buscar. Há uma responsabilidade do cristão buscar as coisas espirituais e a autoridade espiritual que procede do alto. Sem isso, nós não conseguimos convencer as pessoas que o Evangelho é o poder de Deus, que é a salvação, que é a direção, que é o máximo que a pessoa consegue encontrar através de sua vida. Porque nós, com a nossa fala, com o nosso proceder natural, nós muitas vezes ofendemos. Mas é o Espírito Santo em nossas vidas que faz a diferença. Onde com o Evangelho ele entra, eu sempre digo, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem condições de pregar o Evangelho, e a outra pessoa, ela vê isso, ela vê Deus na vida da pessoa. A autoridade de Deus, ela precisa andar com o cristão. É uma promessa, e que você vê em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a autoridade de Deus veio sobre os apóstolos. E desde aquele momento a igreja caminha com a autoridade do Espírito Santo na face da terra, pregando a vida de Jesus, pregando as mensagens de Jesus, pregando os ensinamentos de Jesus para esse mundo. Como é que o Evangelho chegou até nós? Quando alguém falou de Jesus para nós. Eu estava falando aqui na sexta-feira, como que muitas vezes nós tínhamos ouvido o Evangelho e nunca tinha entrado. E como é que foi aquele dia que nós começamos a ter uma visão diferente do reino de Deus? Amém?
Você lembra disso? Por que a palavra de Deus teve aquele momento, aquele exato momento para que você despertasse? Eu estava falando lá no túmulo de Lázaro, né? Jesus manda tirar a pedra, né? Essa é a nossa responsabilidade como igreja, tirar aquilo que as pessoas não conseguem ouvir a voz do Senhor, né? O quanto a dar vida para a pessoa, é a própria voz de Jesus que deu vida para a pessoa. Você vai ver que ele diz assim: Lázaro, vem para fora. A própria voz, a própria palavra de Deus entrou no sepulcro e deu vida a Lázaro. É essa a nossa responsabilidade. A responsabilidade da igreja é trazer as pessoas aonde que elas possam ouvir Cristo falar e ter vida, e caminhar com Deus nessa terra. Eu digo, se nós muitas vezes, como cristão, temos muitas vezes os nossos momentos de baixa autoestima espirituais, eu digo assim, como é que está o mundo? Como é que estão as pessoas que você conhece? Que muitas vezes nós, além de sermos cristãos, nós achamos que as pessoas têm que ter uma moral, eu digo assim, um proceder melhor que o nosso. Eu digo assim, sem Jesus, não é possível. Se a pessoa não conhecer a Jesus através da nossa vida, ela não pode, ela não consegue ter uma moral equilibrada, uma pessoa que, eu digo assim, que não conhece aquilo que Deus tem na sua vida, ela desanima, porque nós temos a necessidade de ter a presença de Deus. O ser humano, ele não foi feito para viver sozinho. Ele não foi feito para viver todo dia uma novidade. Ele foi feito para viver na presença de Deus. Ele é construído para ter a presença de Deus, para ter essa esperança de um dia viver a eternidade com Deus. Quando a nossa mente começa a morrer, essa esperança que nós estamos morrendo, tanto espiritual como material, em todos os aspectos da nossa vida, nós começamos a definhar, porque não há esperança, sem ser da parte de Deus. Aleluia. Claro que muitas vezes nós, no nosso dia a dia, nós projetamos sonhos, projetamos algo, planejamos coisas para o nosso dia a dia. Claro que isso procede de Deus. É Deus que vai, na verdade, muitas vezes realizar essas coisas na nossa vida. Mas não há, eu digo assim, não há um contentamento pleno se essas coisas não provêm de Deus, se nós não temos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. Nós clamamos muitas vezes por um avivamento, achamos que um avivamento, ele é necessário. É necessário, um avivamento no nosso coração, na nossa alma, na igreja, eu digo no bairro, na cidade, no Brasil. Eu digo assim, eu estava vendo um filme de 1890, a gente vê o avivamento que aconteceu naquela época. É possível hoje nós termos esse avivamento, aonde as pessoas vêm para a igreja para se converter, simplesmente porque ouviram transformação, ouviram falar de milagres. Não vai haver milagres se a igreja não está na presença de Deus, na presença do Espírito Santo. Aleluia. O avivamento não é obra, não vem da terra. Ele não é uma coisa terrena, não é uma coisa que você, por um contentamento seu, você vai ter um avivamento. Ele é algo que procede de Deus. E para proceder algo da parte de Deus, a igreja precisa clamar, precisa buscar, precisa querer. Eu preciso, como ser humano, eu preciso me ligar com Deus para que Deus venha. Na verdade, a oração, ela é um mecanismo, ela é uma ferramenta da parte de Deus que nos prepara a nossa mente para receber algo de Deus para a nossa vida. E é nesse caminhar, em oração, em dedicação a Deus, naquilo que aprendemos, naquilo que lemos na palavra de Deus, é que o avivamento vai acontecer na nossa vida. O avivamento, ele é a presença de Deus na vida do ser humano em todos os momentos. É quando o cristão ou o ser humano que se converte a Cristo, ele começa a ter uma vida, baseada, única, exclusivamente na palavra de Deus.
E a partir do momento que ele começa a ter alegria em seguir a palavra de Deus, é isso que vai avivar o seu coração, fazer aquilo transformar o seu caráter, os seus hábitos, né? Eu gosto de mostrar assim, os nossos hábitos muitas vezes são difíceis de nós quebrar. Eu estava estudando que muitas vezes um hábito, para nós quebrar um hábito, pelo menos mais simples que ele seja, ele vai de 3 a 4 meses. E para nós adquirir um hábito, com um mês nós já estamos, né, já adquirimos esse hábito. Eu disse, por que a gente não consegue pegar um hábito de todo dia estar orando, né, 1 hora? Porque ele é difícil. Para nós conseguir esse hábito, para que aquilo venha a fazer falta na nossa vida, nós precisamos de disciplina, nós precisamos se esforçar. Porque Satanás, ele não quer que nós tivemos bons hábitos espirituais. Se nós não temos um bom hábito espiritual, nós não preparamos a nossa mente para que Deus venha operar em nossas vidas, né? Nós chegamos na igreja, é maravilhosa a presença de Deus. Eu digo assim, mas pode ser melhor, a igreja pode ser inflamada pelo poder do Espírito Santo. Esse lugar aqui pode ser lugar onde é que as pessoas venham para receber milagres, se converter e tornar pregadores. Aleluia, nós precisamos olhar as dificuldades que tem ao nosso redor. Muitas vezes nós fechamos dentro das nossas casas, como cristão mesmo, e não olhamos as pessoas que estão sofrendo. Nós muitas vezes restringimos, fazemos muralha ao nosso redor, achamos que está bom, eu sou cristão, né? Eu já tenho a salvação, eu já caminho para Deus, isso, eu digo assim, isso já é o máximo, aleluia. Mas nós estamos contra um mandamento do Senhor, do ide, pregai, aquelas pessoas necessitadas, aquelas pessoas que não conseguem jamais ouvir a voz de Deus, muitas decepções, muitas coisas que foram implantadas ao longo da sua vida, eles não conseguem muitas vezes ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ajudar a tirar, a remover a pedra, para que a voz de Cristo entoa, aleluia. Eu digo, essas pessoas, por mais boa que elas sejam, elas não conseguem dar vida a ninguém, elas vão levar a sepultura. É o máximo que nós, como seres humanos, nós conseguimos, é levar a sepultura. Nós não conseguimos dar uma esperança correta, plena, para as pessoas, que as pessoas tenham uma vida diferente, uma vida pautada na alegria, numa alegria espiritual, aleluia. O Espírito Santo, ele é algo verdadeiro e vivo, ele quer habitar na igreja, ele quer fazer parte da nossa vida, ele quer, na verdade, que nós temos unção. Nós precisamos clamar. Eu tenho essa intenção no meu coração de fazer mais do que aquilo que eu tenho feito até hoje, né, como cristão. Eu digo assim, quantas vezes que eu quis fazer a obra de Deus com minhas próprias forças, mas daí é decepcionante. Mas quando nós buscamos a presença do Espírito Santo, falar que Ele é o que nos move, a igreja de Atos dos Apóstolos precisa ser uma igreja como exemplo para nossas vidas. Como nós vamos pregar, como nós vamos buscar, como nós vamos ter intimidade com Deus, como nós vamos gostar de estarmos nesse lugar, estarmos nessa igreja. Nós precisamos sonhar, querido, que essa igreja venha ter culto 3 vezes no dia, porque não cabe tudo aqui, porque as pessoas precisam de Deus. Muitas vezes nós não temos, né, mostrado Deus para as pessoas, porque nós não temos buscado essas ferramentas que procedem de Deus para nossas vidas. Precisamos ter ousadia no Senhor, precisamos ter o Espírito Santo, né, na nossa vida, para que as pessoas vejam que naquela igreja há algo diferente. É lá que eu quero estar, é lá que eu quero sentar e aprender de Deus, é lá que eu quero aprender a adorar a Deus, é lá que eu quero ter a certeza que eu vou ter um Deus que vai me resgatar no dia, né, no último dia, aleluia. A igreja precisa mostrar que a igreja tem salvação. Claro que vemos na igreja, se temos com a dificuldade, nós precisamos de oração, precisamos buscar o Senhor. Isso procede, isso também é bíblico. Mas uma visão, uma direção, que a igreja nunca pode perder, é a direção de salvação. E não só a salvação minha, mas a salvação das pessoas que a gente ama, que a gente conhece. Essas pessoas que nós conhecemos, nós temos a responsabilidade de salvar. Você sabia?
Nós temos a responsabilidade de mostrar para elas o evangelho que está na nossa vida. Não há ministério que, eu digo assim, que se constitui se eu não tenho como prioridade a minha salvação. E a salvação daqueles que me rodeiam, daqueles que eu amo, que muitas vezes é difícil. Eu estava falando como é difícil muitas vezes de pregar para aquelas pessoas que nós conhecemos, que nós amamos. Nós temos medo de que essas pessoas não queiram mais nos ouvir, mas precisamos da graça de Deus, da operação do Espírito Santo na nossa vida, para que a palavra de Deus chegue como misericórdia, como água, como vida na vida dessas pessoas, e não como julgo, como julgamento para afastar essas pessoas de nós. Aleluia. É verdade, querido, nós precisamos disso. Nós precisamos estar envolvidos no poder de Deus, no poder da graça de Deus, para que o evangelho chegue à vida dessas pessoas. Nós precisamos, primeiro, a Bíblia diz, ficar em Jerusalém. Precisamos se encher. É promessa, nós podemos, eu digo assim, é uma necessidade da nossa vida, como cristão, nós enchermos da graça, da convicção do céu para a nossa vida, da convicção da salvação. Quem tem convicção da salvação vai começar a falar da salvação, vai começar a falar de Cristo. A unção para nós, impor a mão sobre as pessoas que estão, possessas, elas precisam ser libertas. Aleluia, a igreja precisa ter esse poder. Nós precisamos, como igreja do Senhor, ter esse alvo, que é as pessoas, que é buscar as pessoas e trazer para a presença de Deus. Aleluia, onde acontece esse avivamento? Primeiro, no coração do crente. Ela precisa acontecer no meu coração. Ela precisa acontecer em mim. Quando o avivamento começa a acontecer em mim, eu não vou culpar o culto porque estava frio. Eu vou culpar eu, como que eu não vou sair daqui avivado. Como que uma palavra dessa, pregada, eu digo assim, não fez nada em mim. Primeiro que precisa ser avivado é eu. Primeiro que tem que ser motivado a buscar algo da parte de Deus sou eu. Aleluia. Não há uma igreja avivada se a gente não buscar individualmente a presença, a graça de Deus para nossas próprias vidas e deixarmos que a presença de Deus nos avive, nos orienta. Muitas vezes você vai ver que vai ser difícil. Às vezes a gente vai sair daqui com uma intenção de buscar mais de Deus. Você vai ver que amanhã ou depois, isso vai sair do nosso coração. Por isso que eu sempre gosto de falar, numa maneira racional. Claro que eu amo também, uma palavra espiritual, dentro da emoção, da graça de Deus, mas a palavra precisa ser racional. Você precisa lembrar na terça, na quarta-feira, do que foi pregado aqui. Nós precisamos ter uma memória daquilo que Deus falou conosco, daquilo que Deus cobrou das nossas vidas, porque nós somos cristãos. Deus conta com nós nesse lugar. Deus conta com a igreja desse lugar, não vai contar com nenhum outro. Não vai contar, a gente, eu estava falando na escola bíblica, falando de missionário, a gente já olha, com um departamento de missão que manda os missionários, tirando toda a responsabilidade da nossa vida. Querido, nós precisamos contribuir, precisamos ter visão, sim, a esses países que não conseguem, não tem, alguém que prega o evangelho, mas nós, como missionários, como é que o Charles Spurgeon disse assim: ou eu sou um cristão que falo de salvação, ou eu sou uma fraude. Aleluia. A salvação que está em mim, ela não aguenta. A Bíblia diz que Jesus ia fazer correr rio de água vivas de nós. Aleluia. Porque se a salvação está em mim, querido, faça a bondade, tenha misericórdia, que as pessoas vão ver em você que há algo diferente na sua vida. É a misericórdia, a bondade que o crente tem, que dá autoridade dele falar de salvação, falar de Jesus, buscar as pessoas para estar congregando, buscando, se limpando das coisas, que muitas vezes adquiriram muito ódio no coração, falta de perdão, que isso tudo impede a operação do Espírito Santo, aleluia, na vida do crente, aleluia. Em segundo lugar, é na igreja.
A igreja precisa ser avivada. Nós precisamos ter comunhão para que a igreja se derrame no coração da igreja algo espiritual. Você vai ver em Atos dos Apóstolos que a Bíblia diz que eles estavam reunidos no cenáculo, buscando a Deus, buscando em oração. A igreja também precisa ter propósito de buscar algo da parte de Deus, um avivamento para a sua vida, para que isso seja contagiado em cada crente, em cada um que esteja na igreja, tenha prazer de estar aqui, para que ele venha saber que aqui é o lugar dele, aqui é o lugar que ele venha satisfazer a sua alma, que é o lugar onde é que ele venha adorar a Deus, aqui é o lugar onde é que ele sai daqui com a presença de Deus, reanimado, e ele busca na segunda, na terça, ele começa a falar do evangelho da salvação, porque a igreja é avivada, o seu irmão é avivado, você é avivado, o pastor é avivado, né? As pessoas precisam ter comunhão com Deus, comunhão com os outros, isso é mandamento, né? Uma comunhão, ela precisa existir. Nós não podemos estar defracionados, nós precisamos estar em comunhão, precisamos entender a diferença do meu irmão, precisamos entender a opinião do meu irmão, muitas vezes que é diferente da minha, mas mesmo assim ele está aqui sentado, glorificando a Deus, né? É Deus que respeita a opinião. Se você vai ver lá quando Tomé diz assim: eu só creio que se eu botar a mão no lado dele. Jesus repreendeu quando ele chegou: Tomé, vem aqui, bota a mão aqui. Aleluia. Individualidade muitas vezes, né, de pensamento, mas todos eles têm que ter um alvo, que é Cristo, uma comunhão plena um com o outro, né? Você vê o teu irmão, ele não pensa igual a você. Você vai, se tiver 3 pessoas, você tiver um assunto, uma ideia, cada um, muitas vezes, pode ser que até 2 tenham a mesma opinião, mas um já tem diferença, né? Muitas vezes nós não compreendemos, é Deus que nos fez assim, é Deus que nos fez com outro olhar. Muitas vezes a pessoa tem um olhar melhor que o nosso, né? Uma visão melhor que a nossa, mas são pessoas que Deus colocou aqui para melhorar você, para nós melhorarmos, né? A Bíblia não diz que nós não podemos ficar só, nós precisamos ficar unidos para que o Espírito Santo opere na nossa vida, para que nós venhamos ter, na verdade, o prazer de servir a Deus, né? O prazer de rever os irmãos, né, na igreja, glorificando a Deus, chorando na presença de Deus. Aleluia. Você vê as pessoas que se convertem, né? Eu, assim, uma das coisas que mais me choca, mais me apaixona pela obra de Deus, é quando eu vejo as pessoas entrando ressabiada, né, achando muito bem, com preconceito, né, do evangelho, né? Muitas vezes dá aleluia, a pessoa olha, 2, 3 cultos depois, essa mesma pessoa que chegou aqui, não sabia o que estava fazendo, mas ela começa a ter, né, um coração voltado para Deus, e ela mesma começa a glorificar a Deus, chorar na presença de Deus. A palavra bate lá na sua alma, diz assim: é isso que eu quero, é isso que eu tinha que ter encontrado há muito tempo. Aleluia. E é uma das coisas maravilhosas, a igreja está unida para que veja as pessoas se convertendo. Aleluia. Ore, querido, pelas pessoas que você vê estar fraca, que não estão conseguindo, né? Ore por elas, e diz: Senhor, tenha misericórdia, ajude, né? Faz lembrar de quantas vezes você desanimou, quantas vezes nós desanimamos, quantas vezes que nós não tínhamos, né, vontade de chegar na igreja, mas Deus foi lá e nos animou, e nós começamos a ter uma nova vontade, uma nova expectativa para estarmos na presença de Deus. Aleluia. Avivamento no mundo através da igreja. Irmão, é ousado? Eu sou, querido, eu sei que isso é possível, que através da igreja o mundo pode se converter a Cristo, o Brasil pode se converter a Cristo, né? Charles Spurgeon diz assim: se eu tiver 10 homens cheios do Espírito Santo, eu ganho essa nação. Se eu tiver 10 homens que têm o coração avivado pelo Espírito, eu ganho essa nação.
Ele sabia que um homem que dependesse do Espírito Santo, ele fazia algo extraordinário na sua comunidade, aonde quer que ele fosse, ele converteria a pessoa, ele mostrava Jesus Cristo à pessoa. Aleluia. E como é que esse avivamento vem? Aleluia. Você lá vê lá em o rei Uzias, né? Como é que aconteceu o avivamento lá? Eles pregaram e acharam o livro da lei. E eles pegaram e foram ler para o rei. Quando o rei ouviu a palavra de Deus, tudo aquilo que eles estavam errando, tudo aquilo que eles estavam praticando, que não era o que a palavra de Deus estava dizendo, ele rasga sua roupa. Essa leitura, a leitura da palavra de Deus, é que começou um avivamento na época do rei Josias em Israel. Não há avivamento sem volta à palavra de Deus, sem a igreja começar a buscar a leitura diária da palavra de Deus. Aquilo precisa entrar no meu coração. Eu estava dizendo, né, na sexta-feira, muitas vezes eu começo a ler a Bíblia e digo: Senhor, mas eu não estou fazendo nada disso. Não estou fazendo, eu preciso fazer, e eu não estou fazendo. Há uma ordenância para nós, há uma ordenância para a igreja. Muitas vezes nós olhamos, nós comparamos com nós: meu Deus, que longe que eu estou disso aqui, que longe que eu estou de fazer aquilo que Deus está me incumbindo de fazer, me responsabilizando de fazer. Aleluia. A outra forma de que o avivamento precisa invadir a nossa vida, uma das formas que ele vem, é pela oração. Não há, querido, um avivamento simplesmente porque eu quero um avivamento. Não há um avivamento simplesmente porque eu acho que é importante, eu acho que é bonito, eu acho que é legal. Não vai haver um avivamento sem nós inteiramente se ligar em Deus em oração, buscar, né, tirar tempo no dia a dia da nossa vida, em orar e buscar a Deus, e estar realmente envolvido com Deus, deixar, né, que a oração nos prepare para algo de Deus na nossa vida. Não há avivamento sem oração. Não há avivamento sem a leitura, sem a palavra de Deus. Não existe. Nós podemos até admirar pessoas, né? Nós vamos ver pessoas avivadas, nós vamos ver pessoas pregando com unção, nós vamos ver pessoas, né, fazendo algo extraordinário, mas na nossa vida ela só vem quando nós temos essas disciplinas. É uma autoridade, é uma ferramenta que Deus nos coloca à nossa disposição para que nós venhamos ter isso que vem da parte de Deus, essa promessa de Deus, essa promessa que precisa estar na nossa vida. Nós precisamos ter a autoridade de Deus para dizer assim: não, isso não pode ser feito, porque isso Deus condena, isso Deus não aprova, e é o Criador que não aprova, não sou eu, não é uma moral vinda de mim, não é uma moral separada, né, de Deus, mas é uma moral que é de Deus. Jesus, eu digo assim, uma moral separada de Jesus, ela é perigosa, ela se torna religiosidade, mas a moral, ela precisa dizer assim: eu faço isso porque Cristo fez isso, porque Cristo me mandou fazer isso. É essa a esperança, é esse que nos leva, né, à salvação. Aleluia. E arrependimento. Sem arrependimento também não há avivamento. Arrependimento das nossas próprias falhas, arrependimento dos nossos próprios pecados, arrependimento, né, de muitas coisas que precisamos, né, tirar da nossa vida. Eu digo assim, precisamos muitas vezes tirar momentos, né, do nosso lazer. Quantas horas nós passamos muitas vezes na frente da TV? Quantas horas nós passamos na frente do Facebook? Quantos momentos nós passamos na frente? Eu digo assim, isso nos aviva? Isso nos traz um avivamento, isso nos traz algo da parte de Deus. Não é ali não, querido.
É ainda a velha receita, é ainda aquela receita que procede de Deus, que Deus quer falar com o indivíduo sozinho. A oração, ela traz isso para nós. Eu digo assim, o arrependimento, ela traz isso. Você sente o perdão de Deus na sua alma, você sente, né, a misericórdia de Deus quando o ser humano, ele começa a voltar nesse patamar de Deus. Eu lhe digo assim, as pessoas precisam saber que elas têm essa condição de buscar a Deus, de buscar a graça de Deus, buscar a unção de Deus, e a sua vida pode ser mudada, pode ser transformada, ela pode ser um grande, o avivamento pode acontecer a partir da sua vida, aleluia. E santidade, a santidade, ela é um procedimento. Primeiro você ouve a palavra de Deus, depois você se arrepende, depois você começa a buscar algo de Deus para que mude o seu caráter. Aleluia. Se eu tenho isso, eu não preciso, né? Ninguém precisa dizer aqui o que é errado, o que é certo, o que Deus condena, o que Deus te aprova. Você sabe, o Espírito Santo fala lá no seu coração o que precisa ser tirado, o que precisa ser restaurado, o que precisa ser colocado na sua vida para que você tenha uma vida abençoada. Aleluia. Não precisa ninguém dizer, porque há alguém em você que direciona a sua vida, que diz assim, é por esse caminho, é aqui que eu quero que você esteja, para que você seja uma bênção, não simplesmente um salvo, né, isolado, mas um salvo que busca a salvação daquele que ama, daquele que, né, que quer, que precisa de salvação. A Bíblia, né, a gente diz assim, daquele que quer, mas aquele que quer. Muitas vezes nós temos que nenhum não queria, nós não queríamos salvação. E por que fomos alcançados? Você já parou para pensar qual é a diferença de você e daquele teu parente que dá trabalho, aquele teu parente que, né, qual a diferença? Qual a diferença? Por que você está aqui e ele não consegue se converter? Qual foi a pessoa que foi usada, né, para que você entendesse o Evangelho? Aleluia. A santidade, querido, ela é, na verdade, ela é a resposta de oração, ela é a resposta de entendimento da palavra de Deus, ela é a resposta de arrependimento. Você tem uma espiritualidade santa, porque é assim que eu gosto de ver né, o crente ser avivado, começando por uma santidade. A espiritualidade que vem de Deus, ela procede da santidade, ela é algo, né, claro que o crente nunca vai ser perfeito, mas a intenção dele é de ser igual a Cristo, a intenção dele é de ser perfeito. Claro que ele nunca vai ser, ele sempre vai ver as suas falhas, mas a intenção que Deus coloca, né, para que você tenha uma vida próspera, uma vida, né, em santidade, é você orar, é você ter, né, eu digo, está na igreja, buscando a graça de Deus, está ouvindo a palavra de Deus, está aprendendo sobre a palavra de Deus, para que você seja, na verdade, o instrumento nas mãos de Deus. Como eu sei que uma igreja é avivada, essa igreja é amorosa, é bondosa, essa igreja não teme em ajudar as pessoas, essa igreja não tem preguiça de buscar as pessoas. Essa igreja, ela tem a característica de Cristo, ela vive para Cristo, ela fala de Cristo, ela canta, ela ora, ela busca as coisas de Deus para a sua vida. Uma pergunta, você está buscando algo do Espírito Santo hoje na sua vida? Você está realmente buscando, ainda crendo que os dons espirituais, eles são para a atualidade, eles são para a igreja de hoje? Nós estamos buscando isso para nós. Nós estamos buscando essas promessas que Jesus faz, essa unção de Deus. Nós estamos buscando. Nós perdemos tempo na nossa oração de Senhor, eu quero ter mais unção do Teu Espírito, né? Quem não é batizado no Espírito Santo está buscando o batismo no Espírito Santo. Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero ter mais da Tua parte, né? É promessa.
Eu falo isso porque não é o pastor, não é ninguém que vai dar, nós não temos condições de batizar ou dar dom para ninguém, mas é Deus que vai dar para você, mas você precisa preparar a sua alma, eu digo assim, eu preciso ter um ministério pautado na graça de Deus, pautado nos dons espirituais. Muitas vezes nós não estamos, indo adiante porque nós não estamos buscando como nós devemos buscar. Aleluia, nós precisamos, querido, avivar a nossa vida para que as pessoas venham ver na nossa vida a salvação que procede de Deus, para que elas venham querer ser salvas. Aleluia, outra característica é o temor a Deus, é a misericórdia. Uma igreja avivada, ela tem temor. Ela conhece as coisas sagradas, ela não brinca com o sagrado, ela vive sabendo que a sua salvação depende de Jesus Cristo. Uma das primeiras coisas que o Espírito Santo te levou foi na cruz do Calvário, foi lá na salvação, foi mostrar Cristo crucificado, foi te levar ao perdão. A partir desse momento, o Espírito Santo entrou em você. Primeiro ele trabalhou, ele levou você. Toda pessoa que rejeita Cristo no Calvário, o Espírito Santo não vai trabalhar diferente. Ele não consegue. A pessoa precisa ter o perdão de Deus, e através da sua palavra, muitas vezes o Espírito Santo leva aquela pessoa até o Calvário, para aquela pessoa ser perdoada. Essa pessoa tem um encontro real com Deus. Perdão do pecado é a coisa mais gloriosa que o ser humano pode ter. Aleluia. Eu digo assim, a coisa mais bondosa da parte de Deus. Como é que eu vi, eu acho que foi no Facebook de alguém, essa semana assim, a salvação é de graça, mas custou um alto preço. Aleluia. Precisamos reconhecer que o próprio Deus, através de Jesus, Ele morre para os nossos pecados, para que nós podemos agora glorificar o nome de Deus, ter esperança, ter a salvação, saber que nossa vida depende da nossa continuidade. A continuidade da igreja é para que as pessoas venham ser salvas através da tua vida, através daquilo que você fala, do seu testemunho de vida, da sua bondade, da tua misericórdia, daquilo que você tem de Deus na sua vida. As pessoas precisam conhecer a Deus. Elas precisam conhecer a Deus através daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, daquilo que eu falo. Aleluia. As pessoas precisam ter esperança porque você está lá. Elas precisam olhar para você como pessoa ungida de Deus. No momento de angústia, elas precisam querer uma fala, uma palavra sua. Aleluia. Eu digo, busque o Espírito Santo, é algo renovador na sua vida. Aleluia. Não podemos jamais parar de buscar algo do céu para a nossa vida. A nossa vida normal aqui, ela é boa, mas ela não é o suficiente para que nós pregamos o Evangelho. Aqui o natural, ela não é o suficiente para que nós temos ousadia para pregar o Evangelho. Nós não temos autoridade, nós temos muitas vezes vergonha ou algum medo de pregar, porque nós não estamos buscando força espiritual. Aleluia, porque há uma batalha. Você fala de qualquer assunto para qualquer pessoa, mas falar do Evangelho não é fácil. Não é fácil para que essas pessoas venham entender realmente o plano da salvação. Nós precisamos ter a graça, a unção do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. Quero te convidar a estar em pé nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. O avivamento nos faz ter sede de Deus. O avivamento nos faz querer mais de Deus. Quanto mais nós temos de Deus, mais nós queremos. Aleluia, a presença de Deus, ela precisa estar na minha vida, precisa estar no meu viver. Esse contato que a gente tem com o céu não pode ser perdido. Aleluia. Você está me entendendo, querido? Você está me entendendo? Aleluia. Primeiro Deus fala comigo. Aleluia. O pregador tem esse problema, muitas vezes, essa palavra prega para ele primeiro. Não que eu sou um cara, eu digo, eu estou orando e buscando, eu
quero buscar, eu quero, da minha parte ter isso que a palavra de Deus me fala, me responsabiliza de ter. Aleluia. Seja um crente abençoado, vai nos lugares, mas seja feliz. Saiba que você tem esperança. Se você tombar hoje nessa terra, você tem uma vida eterna ao lado de Deus. Isso é algo, que não se compra, você não trabalha para conquistar, simplesmente Ele vem até você, aleluia. A esperança que você tem, aquilo que você tem da parte de Deus, é algo que você jamais pode negociar, jamais pode dizer, mas depois eu busco, agora não é o momento, mas mais tarde eu vou ser cheio do Espírito Santo. É hoje que precisamos ser cheios, é hoje que precisa fazer a obra. A Bíblia diz que o amanhã não pertence a nós. Se pudermos falar dessa salvação, buscar, mas irmão, mas eu tenho muitas vezes desânimo. Busca a graça, busca um avivamento para você, que você vai ver que a palavra de salvação vai sair automaticamente da sua boca. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Se você quiser uma oração, se você quiser fazer um propósito com Deus, que a partir de hoje buscar algo do céu para a sua vida, algo sobrenatural, na sua vida. Se você até hoje viu que a sua vida foi sempre no natural, foi sempre no esforço seu, eu quero te convidar a estar aqui na frente. Vamos orar com você. Você que quiser fazer um projeto, um propósito, para ter uma nova visão do reino de Deus, uma nova forma, de servir ao Senhor, uma nova maneira onde que você possa olhar diferente as coisas de Deus e viver essa alegria da salvação, esse projeto, que Deus tem na sua vida. Aleluia. Começa olhar com seus olhos agora no teu pensamento, quantas pessoas que você conhece, que você nunca falou de Jesus, nunca teve coragem, nunca, que sempre foi impedido de falar, olha para eles, aleluia, e diz: Senhor, eu quero ter autoridade para falar, para mostrar que o teu evangelho é o evangelho que salva, que renova a vida, que o teu evangelho que dá esperança. Aleluia. São essas pessoas? Então estaremos orando. Senhor nosso Deus, é na autoridade do teu Espírito Santo, Pai, como ministro sobre a vida dessas pessoas, Pai. Dai uma autoridade espiritual sobre cada vida, Senhor. Encha do teu Espírito Santo, da tua graça. Renova, Senhor, aquela brasa, Senhor, que estava apagada, Senhor. Eu sei que o teu Espírito, Senhor, todas as coisas, nós não temos condições, ó Pai, de avivar ninguém, mas é o teu Espírito, é a tua palavra que faz a diferença, Senhor. É através do teu Espírito Santo, Senhor, que essas pessoas venham ser avivadas, que venham sair daqui, ó Deus, com a outra intenção, ó Deus, saber que elas são, ó Deus, nesse momento, responsabilidade, Senhor, sua, Senhor, para que eles pregam, para aquelas pessoas que tu colocou, Senhor, na sua volta. Abençoa, Senhor, as suas vidas, dá unção, ó Deus, dá dons espirituais da tua igreja, que aqui clama, que aqui busca do Senhor. Senhor, abençoa cada um, ó Deus, que já tenha intenção no seu coração de buscar algo, Senhor, da tua parte, Pai, em nome de